Boa noite. Segunda-feira, 9 de maio de 2005. 22 horas 11 minutos. No ar ao vivo, mais um Maiêutica. Cabe-nos hoje fazer um cumprimento efusivo aos amigos Paulo Andrielli e ao Padre Ismael pela inauguração ocorrida ontem da Capela São João Batista em nossa necrópole. Quem adentrar agora no cemitério de Leme, bem em sua parte mediana, ali de frente ao túmulo da família do Dr. Custódio Ângelo de Lima, vai se deparar com uma cúpula gótica que foi elaborada em ferro e amianto. Ela abriga os fiéis católicos quando das celebrações. E ela foi inaugurada ontem. Trata-se de uma obra arquitetônica até certo ponto discutível, mas com certeza nós nos acostumaremos a ela com o correr do tempo. O Brasil tem isso, há uma miscigenação racial, há um sincretismo religioso muito grande, e aqui em nossas terras também se favoreceu, de uma certa forma, uma mescla de estilos, tanto de arte quanto de arquitetura. E ali está uma abóbada gótica, por assim dizer, bem no centro da nossa necrópole. Parabéns, portanto, ao Padre Ismael, parabéns ao Paulo Andrielli, parabéns a todos aqueles que muito trabalharam para que aquela obra se tornasse realidade. Hoje eu presenciei um fato difícil de ser analisado. Estava presenciando um atendimento médico e chegou ali para ser atendida uma criança. Essa criança estava com problemas de afogamento, talvez decorrente da própria secreção pulmonar. Houve toda uma mobilização ali envolvendo uma enfermeira, um médico, a atendente. Eu pude presenciar aí naquele momento aquela vida sendo salva. Portanto, um brinde à vida, como se diz. Parabéns à enfermeira Priscila, parabéns ao Dr. Sérgio Luiz. Eu pude presenciar esse momento de dignificação da vida. Os nossos convidados de hoje são a artista plástica Ana Lúcia Malavasi Arraes e depois, na segunda parte de nosso programa, a nutricionista Bruna Pavan. Nós vamos nos hidratar um pouco e já voltamos. Olá amigos, boa noite. Estamos começando o Sport Show, o seu programa esportivo da TV Leme. Tudo o que acontece no esporte levense, você encontra no Sport Show. Futebol, vôlei, basquete, os gols da rodada, entrevista com personalidades, um bate-papo bem humorado e cheio de informações sobre o esporte de Leme, do Brasil e do mundo. Apresentação de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Sport Show, só aqui na TV Leme. Programa do Gildinho, de segunda a sexta, às 9 da noite. Reprise, às 5 da tarde, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, às 4 da tarde. Programa do Gildinho. Aqui a notícia é do tamanho da verdade. Doa a quem doer.
Bem, os nossos teventes já tiveram a oportunidade, né, de se deliciar com o cenário de hoje. Nós estamos aqui sempre sob o patrocínio do restaurante Piazza, localizado ali na Avenida 29 de Agosto, número 603, fone 3554-8850. O restaurante Piazza, ele fornece almoços de segunda a domingo e jantares de segunda a sextas-feiras. Quem quiser comparecer hoje ao restaurante Piazza, ele está aberto para todos. Prezada senhora Ana Lúcia Malavaz de Arraes, conhecida de longa data. Boa noite. Boa noite, Lázaro. Como é que a gente começa essa entrevista, não, Ana Lúcia? Te perguntaria assim de chofre, a arte, Ana Lúcia, ela está associada indissoluvelmente, exclusivamente à beleza? Não, eu acho que não. Eu acho que a arte aí abrange desde o espírito da pessoa, né? Não só você observa e vê a estética da obra, como o que ela transmite a você, né? Assim como uma obra pode parecer para uma pessoa transmitir um tipo de sentimento, para outra não. No geral, talvez nós não saibamos ainda apreciar uma obra de arte. Quando nós passamos por ela assim muito rapidamente, já elaboramos um juízo crítico. Você acha que isso diz respeito à obra? Não, eu acho que não. Aí eu acho que varia de pessoa para pessoa, né? Porque às vezes as pessoas costumam, assim, normalmente apreciar aquilo que mais lhe diz respeito, né? Tem pessoas que preferem um determinado tipo de arte, né? Então já chama atenção só para aquele estilo que ela gosta. Já se ela passa por uma obra que não lhe diz respeito, que ela não admira, então ela já nem se preocupa em estar analisando e saber o porquê daquilo e menos analisar, né? A sua formação artística, dá para fazer um breve resumo dela? Bom, eu fiz faculdade de artes plásticas em São Paulo, na FAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Depois eu fiz educação artística em Ribeirão Preto, né? Tenho também curso de História da Arte fora do Brasil, que foi uma especialização curta, né? E atualmente... Por onde que você navegou nesse período aí do exterior? Eu andei por vários países, viu, Lázaro? Você tem uma certa preferência? Você prefere o natural, prefere o abstrato? Olha, eu não tenho, assim, uma preferência, não. Eu gosto de todos os estilos, e eu gosto de estar pintando tudo que é diferente, né? Eu gosto muito de paisagem, é mais a minha tendência para paisagem. Gosto muito também dos índios brasileiros, sempre que eu tenho oportunidade, vejo fotos que eu gosto, estou pintando os índios, né? Você acredita que a arte... Bom, antes disso, você prefere ensinar? É difícil ensinar a pintar, por assim dizer, a elaborar uma gravura ou elaborar uma obra de arte mesmo? Não, não é difícil. Às vezes tem pessoas assim que não têm a mínima noção nem de um esboço, de um desenho para estar iniciando o desenho na tela, e nem de cores, de misturas de tintas, nada. E aos poucos, se ela tem interesse e gosta, ela aprende com facilidade. É fundamental que se saiba desenhar para se elaborar uma pintura? Ah, sim. Com certeza. Porque o desenho basicamente é tudo, né? Porque se pode analisar uma obra assim, se a pintura estiver perfeita, mas o desenho tiver assim com erro de perspectiva, erro de sombra, de luz, aí a obra praticamente está perdida, porque assim que você observar, aquilo vai chocar, vai chamar atenção.
os cânones clássicos, eles ainda têm uma certa vigência, apesar do abstracionismo, do surrealismo, de tanta coisa que veio posteriormente? Ah, tem sim. É fundamental que se saiba aquelas formas básicas para... Ah, sim. Com certeza, porque a pessoa, se ela dá início na pintura e ela tem assim, uma preferência pelo abstrato e ela só quer fazer o abstrato, ela não vai ter a oportunidade de estar aprendendo todas as técnicas que são necessárias que você aprenda até você chegar a estar criando um abstrato. Falando francamente agora, claro que a gente já está falando francamente, mas aqui em Leme, não é? Você produzindo arte, ensinando arte, com todo esse arcabouço adquirido nos tempos da FAAP, desses cursos de especialização que você fez, você sente na sua produção uma certa limitação em decorrência da realidade vivida aqui em Leme? Ah, sim, um pouco. Porque aqui pra gente que está no interior, em cidade pequena, o pessoal não tem assim acesso a exposições, então ele não está habituado a estar vendo uma arte contemporânea. Então é difícil você entrar com um tipo de arte diferente numa cidade onde o pessoal não está muito acostumado, né? É assim um número bem limitado de pessoas que gostam, que admiram. Por aqui preponderam, por exemplo, a pintura em tela, porque há outras, né, formas de se expressar, mesmo na pintura. Nós notamos, sim, às vezes, pintura em vidro, às vezes pinta-se no próprio corpo, às vezes não se usam pincéis, mas o trabalho que você executa acaba voltando para aquele campo mais tradicional mesmo, por força de nós estarmos em Leme? Ah, sim, acaba voltando. Uhum. A gente nota assim que pela preferência das pessoas assim em quadros, telas de flores, de paisagens mais assim cotidianas, aquelas que tem a casinha, o riozinho, a coisa mais Brasil, assim, né? Uma pintura bem, como que eu diria? Algo mais tradicional. Algo mais tradicional, nada assim muito... Nostálgico, talvez. Não chegaria a ser nostálgico, mas é mais o comum, o cotidiano, né? Nada muito fora, muito diferente. Você acredita que seja possível desenvolver a pintura, nós estamos falando mais especificamente da pintura, né? Uhum. Como uma terapia? Ah, com certeza. Eu tenho muitos casos no ateliê, vários, né? Casos de pessoas que estavam com depressão, com problemas psicológicos e pelo próprio médico foi orientado que a entrar, né, a iniciar na pintura, que com certeza é assim aquele momento de descontração, é onde a pessoa está ligada só naquilo, é um ambiente também onde está em contato com outras pessoas que também estão pintando, cada uma com o seu estilo. Há aquela troca de ideias. Então é aquele momento que a pessoa se desliga totalmente de todos os problemas e viaja, né? Eu, pela minha ligação mais específica, minha ligação com a arte, mais específica ao teatro, eu não acredito numa coisa, sabe? Eu não acredito que se consiga fazer da arte um hobby. Eu acho que a arte acaba dominando de uma certa forma, por menos que ela seja o determinante econômico na nossa vida. Você tem uma opinião formada a respeito disso? Eu não consigo acreditar que alguém desenvolva pintura por hobby. Dá-se-me a impressão que aquela pessoa acaba dominada por aquilo que ela supõe ser um hobby, né?
Que a arte parece que ela abrange, ela absorve a pessoa de uma certa forma, de uma tal intensidade. Parece que agora eu estou querendo dar uma resposta aqui, né? Ao invés de fazer a pergunta. Não, mas a sua maneira de pensar, eu acho que está certa, porque realmente quando a pessoa ela inicia na pintura, ela fica assim naquela ansiedade, não vê a hora de chegar de novo outro dia da aula, né? Isso é o que eu ouço assim diariamente, né? Ah, que pena, agora não vejo a hora que chega outra aula, porque quer dar continuidade naquele trabalho, né? E vai gostando cada vez mais, porque você aprende uma técnica, depois você vai aprender outra, aí você vê a pessoa aprendendo uma outra coisa diferente, você quer aprender também, então vai envolvendo, né? E a pessoa vai pondo tudo de si naquele trabalho, né? Agora, algo assim muito compensador. Algo de cunho mais geral. Houve um momento determinante em sua formação artística, Ana Lúcia? Determinante? Algo que possa ali, numa determinada instância, haver mudado o rumo da sua atividade? Não. A única coisa que eu lamento é assim, não houve esse momento. A única coisa que, não vou dizer que me atrapalhe, claro, é que eu sou professora do Estado também, né? Leciono numa escola estadual, então... Qual escola você leciona? No Altimira Pink, professora Altimira Pink. Até você já esteve lá fazendo um trabalho em teatro muito bom com a gente. Você gostou? Gostei, foi muito bom. E então eu fico assim com um tempo limitado, né, para me dedicar à pintura da maneira que eu gostaria. A sua produção é bem variada, né? Aquele quadro, sim, ele pode ser chamado de algo que possa ser chamado de natureza morta na história da arte? Sim, ele é uma natureza morta. Ele teria ali há uma mescla de estilo ou há um estilo mais determinante? Não, é um acadêmico, né? Onde ele está assim, é um figurativo. Os elementos do quadro, pelo menos eu tentei aproximar o mais possível da realidade, né? Porque o acadêmico, ele sempre procura mostrar a realidade, né? Então, tudo que você vai fazer, você procura tentar fazer com a maior perfeição possível, né? Tanto de luz, de sombra, volume, as cores. Agora, por aquele outro ali, você disse apaixonada por ele, né? Ah, sim. Esse vídeo realmente... Qual o motivo dessa paixão, Ana Lúcia? Eu não sei. Não sei. É um dos quadros que eu mais gosto. Quando nós estudamos, de uma certa forma, a história da arte, afirmam-nos, né, que a chegada da fotografia alterou substancialmente a história da pintura, porque já não haveria mais a necessidade dos pintores estarem retratando a realidade tão fielmente, e daí então partiu-se para as inovações, né? Mesmo a partir daí o abstracionismo, mesmo o surrealismo acabaram tendo vazão. Isso, às vezes, eu sempre tenho essa curiosidade de perguntar, né? Porque os pintores, mesmo Frans Post, vamos analisar o tempo das invasões holandesas, né? Em que ele, de uma certa forma, está pegando, né? Peguei o vício de falar isso de uma certa forma, mas ele retratava, talvez fielmente, a vida do engenho na produção de açúcar, os escravos, mesmo os silvícolas. Mas ele não retratava com tanto, ele até poderia fazê-lo, né? Mas esses pintores, eles não retratavam com tanta fidelidade assim, né? Me parece, sempre havia algo ali que eles destacavam além do que era próprio daquilo que eles tentavam expressar. Eu não sei se a fotografia alterou tanto assim, tenho sempre essa dúvida comigo. Não, eu não acho que tenha alterado. É que antes da vinda da fotografia, só tinha para eles, né? Então, os grandes senhores contratavam os pintores, né? E eles passavam meses e meses até na própria residência de quem os contratava, para aí estarem reproduzindo a esposa, filhos, família,
até cenas das reuniões, de festas. Aí, com a vinda da fotografia, perdeu-se um pouco, né, o valor. Não que tenha acabado com eles, mas eles perderam bastante, porque aí já era novidade da época a foto, né? Um quadro do Pedro Américo, por exemplo, reproduzindo lá o grito do Ipiranga, mas nós sabemos que aquele grito não aconteceu. Mesmo assim, aqueles cavalos não eram tão robustos daquela forma, aquele carro de boi ali do lado, então havia uma certa liberdade, né? O artista se expressava também livremente, apesar de retratar. Criava um pouco em cima daquilo que ele imagina, né? Que ele... Isso veio à tona justamente por causa desse quadro pelo qual você se diz apaixonado, né? Como a Giovana falou aqui agora, olha, parece uma fotografia, né? Só que nós notamos que vai muito além da fotografia, né? Por assim dizer, em relação a... Existe também a foto artística, né? Mas ele tem toda... A gente pode falar uma expressividade mesmo. Apesar de ele ter alguns elementos impressionistas, né, muitos traços ali, que a pintura impressionista ela é toda cheia de traços, né? Depois ela acabou hipertrofiando no pontilhismo, isso quando... Eu acho até curioso isso, né, que as linhas da televisão, me parece que aquelas linhas lá formam também traços que são justapostos, formando a imagem. E os pixels dos computadores, eles são, na verdade... quase que pontos, né? Dá essa impressão que houve ali essa transição dos traços para os pontos, né? Agora, vendo essa pintura realmente, né, nós notamos toda a liberdade do artista e o fato dele poder, inclusive, se apaixonar pela obra. Né? Você tem ciúmes das suas obras? Um pouco. Um pouco não, tenho sim, claro, né? Todo mundo que gosta e que faz, tem ciúme, né? Assim, quando eu vendo um quadro que eu gosto muito, eu fico assim, meia... Parece que tirou um pedacinho da gente, que foi embora um pedacinho. Uma obra feita, né? Nós temos aqui, eu não retocaria coisa alguma, né? Você sentiria aquele desejo de dar um retoque de vez em quando? Você notando lá... Ficou faltando. Ah, sempre, sempre. Principalmente depois que você fica assim, você termina a tela, aí você passa uns dias sem estar em contato, sem estar toda hora visualizando, assim, passou um determinado tempo, aí você bate o olho e fala, olha, aquilo ali não deveria estar assim. Faltou um pouquinho de luz aqui, faltou um detalhinho ali, tem que estar sempre... Até uma história famosa de um pintor também, né, famoso, que ele ia no museu onde os quadros dele estavam expostos e quando o guarda não estava olhando, ele ia lá com os pincéis e retocava. Um dia acabou sendo pego lá e tudo mais. É uma história antiga a respeito desse episódio. Quer dizer que nessa perspectiva não existe uma obra acabada. Não. Sim, existe a obra acabada. Eu acho que já é uma coisa de quem pinta, está sempre achando que ainda falta alguma coisa a corrigir, né? Mas chega uma hora que, com certeza, tá bom, não vou mexer mais. Você acredita que em Leme haverá mercado para arte um dia? Ou ele já existe? Não, já existe, sim. Embora fraco, mas... É aquele antigo ditado, né, que o santo da terra não faz milagre. Então, às vezes, tem casas de comércio na cidade que compram muitos quadros de fora para estar revendendo, lojas de decoração. Não sei se por falta de oportunidade de estar conhecendo, porque a nossa cidade tem muita gente que pinta muito bem. E eu acho isso um pecado, porque eu acho que antes de mais nada, a nossa gente tinha que ser valorizada, você concorda? Há quanto tempo você não faz uma exposição, Ana Lúcia? Olha, está fazendo 1 ano agora que eu fiz a última exposição, que foi feita lá no Buffet Flor de Seda. Eu fiz a exposição minha, de todos os alunos do meu ateliê.
desde das criancinhas, de todas as idades. Quantas pessoas frequentam lá o seu ateliê? Uma média de 30 a 40. É caro aprender pintura? Não, não é caro. O meu preço, não. Depende. E se alguém quiser conhecer seu ateliê? Como? Se alguém quiser conhecer o seu ateliê? À vontade. Só ficar assim, atento aos horários, porque, como eu já disse, eu leciono também, né? Fora do ateliê. Então, a pessoa teria que ir no dia e horário que tivesse. E fica lá com as na aulas. rua Santa Cecília. Essa Isso. rua lhe é muito cara, não é, Ana Lúcia? Por quê? Porque Santa Cecília diz muito respeito ao seu pai, não é? Sim, por causa da cerâmica nossa, que tinha o nome localizada. da irmã mais nova, né, Cecília, que ele colocou o nome de Santa Cecília na O frente. ateliê se cerâmica. localiza lá na Santa Cecília, que número mesmo? 290, Que fone que é? 3571-5724. Está lá no nosso monitor, 3571-5724, Rua Santa Cecília, 290. Isso. E por esse telefone vocês podem contactar a Ana Lúcia e, se desejarem, aprender a... Eu não sei se vai ficar, eu não sei se vão conseguir. Eu mesmo não conseguiria de forma alguma, depois de 30 ou 40 anos lá, talvez conseguisse algo meio próximo do que nós estamos aqui. Olha que maravilha de imagem, né? Que está me emoldurando aqui. Eu me sinto indigno até de estar sentado nesse espaço aqui, ocupando, inclusive tirando, né, a visão aí totalizante da obra. Ana Lúcia, fica aqui então o nosso espaço para você dizer um até breve aos nossos TV-entes, e o espaço é teu. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Gostei muito de estar aqui. E queria também estar dizendo que as pessoas que quiserem estar visitando o ateliê, que será um prazer receber, né? Assim, vão estar podendo conhecer as minhas obras, dos meus alunos, né? E com certeza vão gostar, porque tem muita coisa bonita lá para ser vista. Eu que agradeço demais por sua presença, Ana Lúcia. Enriqueceu sobremaneira a nossa noite de segunda-feira. E nós continuamos aqui, sob o patrocínio do Restaurante Piazza, Avenida 29 de Agosto, 603, fone 3554-8850. Almoços de segunda a domingo, jantar segunda a sextas-feiras. Restaurante Piazza, o ponto certo do seu paladar. Daqui a pouco a gente volta. Olá, amigos, boa noite. Estamos começando o Sport Show, o seu programa esportivo da TVB. Tudo o que acontece no esporte levense, você encontra no Sport Show. Futebol, vôlei, basquete, os gols da rodada, entrevista com personalidades, um bate-papo bem-humorado e cheio de informações sobre o esporte de leme, do Brasil e do mundo. Apresentação de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Sport Show, só aqui na TV Leme. Programa do Gildinho, de segunda a sexta, às 9 da noite. Reprise, às 5 da tarde, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, às 4 da tarde. Programa do Gildinho. Aqui a notícia é do tamanho da verdade. Doa a quem doer.
E nós estamos de volta. E nosso cenário continua enriquecido aqui, né, Bruna? O que a gente pode fazer? No que me tange, eu só posso sentir inveja. No que tange a Bruna... Ah, lindo. Todos. Boa noite. Boa noite. Estou aqui com a minha amiga, Bruna Pavan, né, de longa data. A Bruna, eu posso dizer que carreguei no colo. Ah, meu Deus. Filha lá da nossa amiga Marise, do nosso amigo Maurício Pavan. Sim. E a Bruna é nutricionista. E nós estamos aqui sob o patrocínio do restaurante Piazza, vem bem a propósito, né? Localizado ali na 29 de agosto, 603, fone 3554-8850. Bruna, se alimentar é prazer? Só prazer. Na verdade, a alimentação, você pode perceber, vamos sair com os amigos, o que a gente vai fazer? Vai comer. Alguém vem em casa, o que nós vamos fazer? Vamos comer, vamos beber. Além de saciar, nos nutrir, é completamente uma fonte de prazer. Ela deixa de ser a satisfação mera de uma necessidade fisiológica. Não, então. Deixa de ser. Com todos os alimentos e quantidade, né, de diferentes alimentos que a gente tem hoje em dia, não dá para falar que é só uma nutrição. Essa caracterização prazerosa da nutrição, ela é nociva ou ela pode ser tratada de uma outra forma? Depende, tudo depende do que você quer, do quanto você quer, da forma como você come, talvez seja nociva, né? A falta de controle seria nociva. A compulsão pelos alimentos, né? Ela é uma característica basicamente humana? A compulsão, eu acredito que sim. Mais moderada em algumas pessoas e mais exagerada em outras. Mas compulsão, não por todos, mas por algum tipo de alimento, todo mundo tem. Alguns controlam, outros não conseguem. E como é que se consegue sanar uma coisa dessas? Complicado, porque acredito que fora a parte da nutrição, precisaria de uma terapia, porque você tem que descobrir a origem dessa compulsão. Fome com certeza não é, porque uma quantidade suficiente de alimento bastaria. Seria o quê? Um problema psicológico, familiar, então você tem que descobrir a origem para estar descontando algum problema na comida. A partir do momento que a pessoa procura o seu auxílio por primeiro, como que você age? Estou entrando aqui no seu campo profissional. Exatamente, agora. Quando chega no consultório? Isso. Bom, primeiro de tudo, a gente faria um recordatório alimentar. Porque o que acontece... Recordatório? Recordatório alimentar. A gente procura avaliar o que uma pessoa come basicamente em 24 horas do dia. Só que o problema atualmente é que a pessoa não procura o nutricionista para uma prevenção, e sim para um tratamento de uma doença instalada há muito tempo. Então, por isso é difícil o tratamento. Não é uma pessoa que comeu muito há uma semana atrás e vai me procurar. Já é uma obesidade acentuada, já tem um colesterol, um triglicérides muito alto. Então, isso é complicado, a mudança do hábito alimentar. E a pessoa busca resultado imediato. Imediato. O que eu costumo falar, nossa, mas há quanto tempo você está com o excesso de peso? Desde que eu nasci. No fim da consulta, mas em quanto tempo eu demoro para perder? Eu perco 10 quilos no mês? Então, seria discrepante ter sempre, por toda a vida, o excesso de peso e querer perder tudo em um mês. O que também não seria saudável, né? A pessoa busca basicamente, pelo que você percebe, ela busca basicamente uma correção estética, por assim dizer, quando... Depende. Eu acredito que como eu trabalho em consultório particular, eu atendo muito nesse sentido, principalmente mulheres. Acho que pela forma de se vestir, por usar blusinha, né, diferente de homem. E acho que por ser particular, muitas mulheres procuram a estética, mas a obesidade já está bem instalada, né, em toda a população.
É o que eles mais procuram. Você age concomitantemente ao atendimento médico, ao embasamento psicológico? Tudo. Tem pessoas que entram no consultório procurando uma psicóloga, porque já fala que come muito, já dá o motivo pelo qual come muito. Então a culpa talvez não seja a comida, e sim o que está acontecendo em casa, no trabalho, né? O psicólogo seria essencial na ajuda da perda de peso. E no meu caso, outro dia eu estava fazendo um cálculo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que nessa minha vida eu já perdi 250 quilos. Desde quando eu comecei a fazer regime, na primeira vez, 250 quilos, acho que eu já perdi. Entre engordar e emagrecer? Exato. Não, só entre emagrecer. Esse é o chamado efeito sanfona. Sanfona. Olha, a gente até imita o Jô Soares aqui, que ele também tem lá o talk show, e ele falou que ele já perdeu mais de 400 quilos. Então, de acordo com certeza. Agora, quais são os alimentos? Vamos aqui, hipoteticamente, né, tentar orientar nossos TVentes. Uma alimentação saudável. Há uma generalização? Pode ser generalizada ou ela é individualizada? Completamente individualizada. E com relação ao que você falou desse engorda e emagrece, ele é devido a quê? Dieta muito restrita. Aquela que você não consegue seguir permanentemente. Então, você está acostumado a comer determinada quantidade calórica. Se você reduz para 10% do que você comia antes, é óbvio que no final do primeiro mês, você já vai abandonar a dieta. Certo? Então é por isso que sozinho é difícil uma pessoa fazer uma dieta. Agora, uma pessoa que acorda, por exemplo, 7 horas da manhã, depois ela exerce uma atividade burocrática, 8 horas por dia, com aquela 1h30 de almoço, depois vem o jantar, depois vem as festinhas, etc. Qual seria o princípio? Logo lá, no café da manhã, o que ela deveria fazer? Bom, primeiro, a gente parte do princípio, é homem ou mulher, que estatura e que peso, para a gente avaliar a quanto a pessoa tem que chegar. Eu não sou contra comer de tudo, mas dependendo da estatura da pessoa, se é homem ou mulher, é uma quantidade do alimento que ela deve ingerir. Então, tudo é proporcional à pessoa. Mas falando, basicamente, seria um grupo de cereal, um pão, uma aveia, o leite ou iogurte, que seria a proteína derivada, né, do leite, ou queijo. Poderia ser uma fruta, mamão ou alguma outra fruta. Seria o ideal. A quantidade seria individualizada, mas esse seria o ideal. É verídico aquele conselho que se afirma que nós temos de imitar os norte-americanos e fazer uma boa refeição logo no café da manhã? Eu não acredito. E depois fazer uma alimentação mais paulada? Não, eu não acredito. Tudo depende do momento que você exerce algum tipo de atividade. Se você trabalha de manhã, eu acredito que você deva acordar e comer um pouco mais. Mas se o seu período de serviço é depois do almoço, não tem por que você fazer um café da manhã muito luxuoso e no momento do almoço comer pouco e gastar qualquer tipo de energia. É muito explorado isso, né, comercialmente. Ah, sim. Porque existem centenas de publicações. E comer um pouquinho à noite. Mas eu tenho ouvido recentemente muitas reclamações de pessoas que falam, olha, eu li outro dia que ovo faz mal para o colesterol, mas depois eu acabei lendo que o ovo não faz mal para o colesterol. Outro lá falando, olha, eu li que macarrão na verdade não engorda, que o que engorda é a gordura que está associada. Depois falaram que não, que eu tenho que comer o arroz, porque o arroz já tem um antioxidante. E me parece de tudo, né? Surge uma gama de informações. Na verdade, se você for comer tudo que falam que é bom, você não dá conta no dia. Um tem tal vitamina, o outro tem você não dá conta. Tem que manter, variar, não repetir sempre os mesmos alimentos, comer um dia o outro, porque não tem como comer tudo num dia só. Agora, você tem uma opinião formada acerca do que está em moda agora, né, e afetando muita gente, que é a cirurgia de redução estomacal? A minha opinião? Isso. Aliás, muitas vezes ela é necessária. A cirurgia é um grande risco à saúde, começando da anestesia.
Você já ouviu falar de IMC, Índice de Massa Corpórea? A gente divide o peso sobre a altura ao quadrado. Se ela chega num limite muito grande, a cirurgia proporciona menor risco do que o estado de saúde atual. Então, se o colesterol está lá em cima, ou diabetes, ou triglicérides, é necessária a perda de peso. E a partir do momento que você está com muito excesso de peso, só fechando a boca você não consegue reduzir. Tem que fazer a cirurgia. Aquela história do problema glandular é verídico? Que existem pessoas que mesmo comendo muito pouco acabam por força da atividade? Problema hormonal, tem. Ou por problema de tireoide, um hipotireoidismo, pode criar retenção de líquido e gordura, aumenta de peso, sim, eu acredito. E pessoas que têm um baixo metabolismo basal. O que seria isso? Você pode fazer a quantidade de atividade física que for, você gasta pouco. Isso, a mulher já está em desvantagem do homem. O homem já, por si só, já gasta mais energia que a mulher. É verdade que conforme a idade avança, esse metabolismo basal, ele diminui? Diminui. Conforme os anos passam, tanto que a partir dos 40 pode reduzir o que você come, porque a tendência é engordar. E agora uma outra opinião sua, o que você acha dos vegetarianos, aqueles que não se alimentam de carne? Também não concordo. Não, a proteína é essencial, formadora de músculo, tecido, célula. Por mais que fale, não, eu não como a carne, mas eu como leite, a proteína é diferente, uma é derivado de cálcio, uma é de ferro, não é a mesma coisa. Eu acredito sim que a pessoa, por um período curto, estou em dieta por um mês, comer vegetal, tudo bem, não sou tão a favor, mas sim. Agora, por longos períodos, você vê no rosto da pessoa que não usa proteína, ela perde o tônus muscular, ela fica toda flácida. E as pessoas que se angustiam ao extremo, Bruna, como que elas devem proceder? Que, olha, sinceramente, eu conheço pessoas que morreram por desgosto mesmo, perderam completamente o gosto pela vida, de tanto que tentaram emagrecer e não conseguiram. Não é? Você conhece uma... Eu conheço pessoas com que aconteceu esse episódio. Elas perderam completamente o gosto pela vida. De ter o excesso de peso e não conseguir a redução. A gente pode citar exemplos mais genéricos, né? Como o Gerson de Abreu, um grande ator lá que estava em ascensão, inclusive. Lembra quando ele fazia X-Tudo? Aquele rapaz morreu em decorrência disso. Uma cantora chamada Tuca, lá também nos anos 60, muito famosa, né? De tanto que martelaram no ouvido dela e de tantas tentativas que ela fez, ela acabou... alguns afirmam que a própria cantora Maísa foi vítima disso. De certa feita ela havia feito um regime lá, perdido 15 quilos, ela afirmava que havia perdido 15 litros, na verdade não era quilos, né? Mas também era uma decorrente dessa... Mas era algo fundamentalmente estético, né? No sentido mais estrito, ali, mais rasteiro da estética. Mas para que não se chegue nisso daí, né? Você acha que a nutrição, o campo da nutrição avançou a ponto de dar alguma esperança para... Olha, eu acredito que tem soluções rápidas e um pouco mais demoradas e mais saudáveis, que seria quantas pessoas não tomam o famoso remédio para emagrecer. A perda de peso se mantém? Jamais. Ela volta. Em alguns casos é necessária a composição, em outros não, simplesmente pela boca. Agora, o que eu acho nesse caso que você falou de pessoas que perdem o gosto pela vida. Primeiro de tudo é um tratamento psicológico, porque a partir do momento que você entende que cada corpo é um corpo, por que você acha que o mais magro é o melhor, o mais bonito? Isso é uma imposição da sociedade. E o mais magro também não significa o mais saudável. Então, eu acho que fora a parte da alimentação, é um psicólogo que pode resolver. Por que tanto desgosto consigo mesmo? Vale um pouco uma aceitação também. É claro que 20 quilos de excesso de peso é uma coisa, mas alguns quilos de excesso, você tem que se gostar do mesmo jeito, se cuidar, se valorizar. Agora, eu não entendo uma pessoa que com grande excesso de peso não consiga perder. Se é a ambição da vida dela, como não perde? Se está a nutrição para isso, se tem o remédio, se tem agora essa cirurgia bariátrica. É difícil entender uma pessoa que não tem um pouco de força de vontade para reduzir o peso. E é o que eu falo para você, muita gente volta no consultório, tem sempre essa, né?
Olha, eu fiz direitinho, não emagreci 1 grama. Você prova por A mais B, metabolismo lento ou não, reduziu as calorias, vai reduzir o peso, não tem conversa. Então, é uma falta de vontade, um distúrbio alimentar que leva a pessoa a negar a alimentação, porque muitas negam que comem. Ai, não como nada, na verdade come. O peso surgiu de onde? Você tem experiências com crianças? Bastante. É o público mais difícil de ser tratado. Por quê? Porque eles, até uma faixa de 10, 11 anos, não são adolescentes. Não saem à noite e vestem o que a mãe compra. Daí a mãe leva a criança no consultório. A mãe quer que a criança emagreça. Ela não quer emagrecer. Ela não acha que ela está gorda. 10 anos, daí a mãe vai trabalhar e eu tenho certeza que a criança come em casa. A vida é por demais sedentária, né, dessas crianças. Muito. Hoje em dia vai e volta de carro da escola, o que antigamente não acontecia, fora alimentos, que antigamente não tinha a quantidade de chocolate, bolachas, salgadinho que tem hoje em dia. E é o que eles preferem, claro, muito mais saboroso. Esses alimentos processados, eles de uma certa forma são até artificiais, né? Eles viciam. 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 A gordura é o que dá sabor no alimento. Tudo que você lê no rótulo nutricional que tem gordura, não tem como ser ruim. Agora, o que eu culpo um pouco as mães das crianças e adolescentes é que elas falam assim: bom, mas meu filho só toma refrigerante. Mas só toma por quê? Quem levou para casa? Quem incentivou o consumo? Vem da própria família. É uma educação alimentar que deve vir desde quando a criança nasce. É possível reverter o quadro? Completamente, ainda mais quando criança e adolescente. Muito fácil. Mas é uma decisão familiar, por assim dizer. Envolve amigos, envolve todo mundo, porque não adianta a gente restringir uma quantidade para uma pessoa da família e o resto comer o tempo inteiro. Bem, Bruna, eu tenho mesmo de agradecer muito a sua presença. Sim. Acho que foi muito proveitoso aí para os nossos TVentes. Fica aí o espaço para você dar o seu até breve. E mais dia, menos dias, a gente retorna aqui com esse tema, porque é de interesse geral. Eu até, de uma certa forma, forcei aqui para que as coisas chegassem num ponto meio angustiante, porque o assunto, às vezes, é extremamente angustiante, é triste, né? Às vezes, chega a ser até muito triste. Há um preconceito envolvendo essa questão. A pessoa, às vezes, que está ali um pouco além do peso, ela é discriminada, queiramos ou não, acaba acontecendo isso. Ela mesma se discrimina por ter o excesso de peso. Também acontece isso, né? E por isso que a gente quis ir um pouco a fundo aqui, correndo todos os riscos. E quem quiser conhecer o ateliê da Bruna Pavan, digo, o consultório da Bruna Pavan, como é que faz? É na rua Bernardino de Campos, 465. Bernardino de Campos, 465, telefone 3571-5620. Então, lá a pessoa poderá encontrar toda a orientação, né, para chegar a uma boa qualidade de vida, né, que é o que é mais importante. Exatamente. Bruna, boa noite. Muito obrigado. Nós chegamos aqui ao final de mais um Maiêutica, mais uma vez sob o patrocínio do Restaurante Piazza, localizado ali na Avenida 29 de Agosto, 603, fone 3554-8850. Na próxima semana estaremos de volta. Maiêutica, toda segunda-feira, às 10 da noite. Muito obrigado.